Você já percebeu que a tua vida dá uma novela? Na verdade, a vida de todas as pessoas dá uma novela com todos os ingredientes. São pessoas, relações, romances, decepção, problemas, injustiças. A história de todos nós dá uma grande novela. A dificuldade surge quando nós tentamos escrever o roteiro dessa novela. Então, a vida dá uma novela. Isso não é problema. Todos nós somos assim, situações várias. O problema é quando nós tentamos escrever o roteiro da novela. Veja só, a história de Saul e Davi é assim. Eu vou ler 1 Samuel capítulo 18, versículos 17 a 30. É um texto até um pouco longo, mas é uma novelinha, né? Dá para você acompanhar aí. Então, disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu e qual é a minha família e a família de meu pai em Israel, para vir eu ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Disse Saul: eu lhe a darei, para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam, consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isso, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido essas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. É uma verdadeira novela, né? Com relações, com decepções, com tramas, tudo aquilo que acontecia. Veja só, é muito comum tentar controlar a vida. Saul, ele tentou fazer isso. Ele tentou criar um esquema, criar uma situação em que a vida beneficiasse ele, em que os próprios filisteus matassem Davi e ele então não ficasse com culpa diante do seu povo, mas também não ficasse debaixo da sombra de Davi. Ele tentou controlar. Nós tentamos criar as circunstâncias que nos favorecem. Nós somos assim, seja nas questões conjugais, seja nas questões de estudo, seja na questão profissional, seja na questão de moradia. Nós tentamos criar as circunstâncias que nos favorecem. Agora, a maior parte das vezes nós não fazemos isso em obediência a uma ordem de Deus. Nós fazemos isso na tentativa de controlar a vida.
E controlar a vida é uma incredulidade contra Deus, porque quem tem controle sobre a vida é Deus. Olha lá, houve uma ocasião em que os pastores de Abraão e os pastores de Ló estavam em conflito, porque o que havia de poços, o que havia de água, né, e o que havia de pasto, mas principalmente água naquela região, não era suficiente para os dois rebanhos. Então eles precisavam se separar. E Abraão falou para Ló: Ló, seguinte, se você escolher as campinas do Jordão, eu vou para as montanhas. Se você escolher as montanhas, eu vou para as campinas do Jordão. Ló, ele abriu mão da necessidade de controlar, porque as campinas do Jordão era terra muito melhor, era terra muito mais fértil, e ele, que era tio mais velho, ele poderia ter a primazia para fazer a decisão, para fazer a escolha, mas ele simplesmente diz: Ló, faça a escolha. E Ló, olho grande, olhou para o melhor da terra e escolheu o melhor da terra e deixou o seu tio com as montanhas. Só que aquele melhor da terra era a região de Sodoma e Gomorra. E quando o juízo de Deus veio sobre Sodoma e Gomorra, Ló perdeu tudo. Perdeu tudo. Ele saiu de lá só com as duas filhas, nem a esposa dele não veio com ele, campos, casa, tudo ele perdeu. Então a escolha que ele fez, pela sua avaliação, parecia a melhor escolha, mas na verdade não foi a melhor escolha. Nós tentamos controlar a vida porque nós não confiamos no roteirista da nossa história. Nós não confiamos que, se nós deixarmos as coisas caminharem, Deus vai escrever a história. A gente acha que nós temos que controlar. Davi, ele foi favorecido pelas circunstâncias adversas geradas por Saul. Então aquilo que Saul fez para se livrar de Davi, levou Davi a obter mais vitórias e levou Davi a obter ainda mais a confiança por parte do povo. O tiro saiu pela culatra. O tiro saiu. Então, você tentar controlar a sua vida, sabe? Você tentar segurar com mão de ferro, garantir que as coisas vão sair do jeito que você pensou, porque do jeito que você pensou é o melhor, isso é falta de fé. É falta de fé no roteirista, é falta de fé naquele que está escrevendo a sua história. Até porque é ineficaz tentar controlar a vida. E por que é ineficaz? Porque ninguém consegue ver todas as possibilidades e todos os riscos. A gente não tem bola de cristal, né? No começo de 2020, ninguém imaginava o que iria acontecer com relação ao coronavírus. Então, quem tomou decisões, ótimas decisões em fevereiro, em março descobriu que foi uma grande besteira. Quem não conseguiu fazer um negócio em fevereiro, em março disse: puxa, ainda bem que eu não consegui fazer aquele negócio, porque tinha dado para minha cabeça. Então, ninguém consegue ver e prever todas as possibilidades da vida e todos os riscos da vida. Além disso, ninguém tem força para controlar todas as circunstâncias. Então, mesmo que a gente conseguisse, né, ver o que vai acontecer e tomar medidas, mas ninguém tem força suficiente para controlar todas as circunstâncias. Pense no agricultor. Ele escolhe a terra, ele escolhe a semente, ele escolhe o tempo do plantio, ele escolhe o adubo, ele faz tudo certinho, mas ele não tem como controlar o sol, a chuva, a geada, o frio, ele não tem como controlar. Então nós não temos forças para controlar todas as circunstâncias. E além disso, ninguém tem sabedoria para garantir que a escolha feita é a melhor. Porque um novo dado numa equação muda totalmente o resultado da equação. Então, por mais sábio que você pensa que você é, por mais que você analise, por mais que você pesquise, por mais que você leia, por mais que você busque consultoria, você não tem como garantir que os outros fatores não mostrarão que aquela sua decisão não foi a melhor decisão. Por isso, confie em Deus, tanto para escrever o roteiro da sua vida, como para conduzir as filmagens da sua vida. Confie em Deus. Deus sempre fará uma obra de arte
naquele que confia nele. Deus te abençoe. Até o nosso próximo trecho da jornada.